Olá pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? Aqui é a nossa aula dessa sexta-feira. E na aula de hoje nós vamos começar um assunto diferente, um assunto novo, né? E essa apresentação ela intitulou Teoria dos Erros de Medidas, tá bom? Teoria dos Erros de Medidas. No primeiro slide, nós temos aqui uma introdução, né, para situar vocês acerca do que significa a teoria dos erros em topografia. Muito bem. A tarefa de efetuar medições e utilizá-las nos cálculos subsequentes é fundamental na topografia. O processo necessita de uma combinação entre habilidade humana e equipamento adequados. No entanto, não importa com quanto cuidado se fazem as medidas, estas nunca são exatas e sempre terão erros. Quem trabalha na topografia, cujos trabalhos devem realizar-se sob estritas normas de qualidade, deve conhecer os diferentes tipos de erros, suas causas, suas possíveis magnitudes sob diferentes condições de trabalho, assim como sua maneira de propagar-se. Somente, então, poderão selecionar os equipamentos e procedimentos necessários para reduzir a magnitude dos erros a um nível razoável. Bom, é interessante notar que, né, por mais que se utilize, né, os equipamentos de mais alta tecnologia, por mais que se tenha experiência, por mais que a mão de obra, né, ela seja qualificada, né, tenha o treinamento suficiente, por mais que todas as coisas estejam né, adequadas, né, o erro ele vai estar presente nas nossas medidas, né, em topografia, tá? Então, em razão disso, é apresentado aí nesse mesmo slide essa figura, né, com um alvo, né, com um alvo. Então, são quatro exemplos aí, né? As medidas elas podem ser inexatas e precisas, né? Nesse caso, ela tem essa disposição. Imagine-se, né, um atirador, né, enviando flechas, né, nesse alvo, né? Então ela é imprecisa por quê? Porque ela não chega próxima do alvo central, né? E ela é inexata também. A segunda, ela é inexata e preciso, tá? O que acontece? Ela é precisa porque todas ali alcançaram a mesma região no alvo, né? Aquela região preta ali, mas o centro do alvo ela não foi alcançada, né? Ela pode ser exata e imprecisa. Veja que no terceiro caso, ela não alcança o centro do alvo, né? Mas as flechas elas estão muito próximas umas das outras. E no quarto e último caso, né, é o que a gente deseja, é alcançar o alvo, né? E uma precisão, ou seja, as flechas elas estão muito próximas umas das outras, né? Então isso seria o caso, né? É um exemplo, uma ilustração de quando se obtém medidas que elas estão certas, né? Na forma que foram obtidas. No slide seguinte, bom, aqui nesse slide é apresentado, né, alguns tipos de erros de medidas, né? Então são cinco os tipos de erros quando a gente está trabalhando com topografia. O erro número um são os ângulos horizontais, né? Então a medida de ângulo horizontal que você acaba cometendo algum erro ali na precisão, né, da graduação dos ângulos. O segundo erro são as distâncias horizontais, né, medida por Trena ou medida por teodolito.
A terceira são ângulos verticais obtidas com o uso do teodolito. 4, distâncias verticais. E 5, distâncias inclinadas. Né? São os tipos de medidas, né, em topografia. Dígitos significativos e arredondamento. Bom, isso aqui é um tipo, né, de erro que nós cometemos por ocasião do registro, né, da leitura e registro das medidas, né, de algum trabalho, de algum levantamento topográfico. Né. Então, concluída a medição, faz-se o registro da magnitude das medidas. Imagine-se ali com o teodolito fazendo a leitura e o registro, né, das leituras de Ré e de Vante, assim por diante. Né. Ao registrá-las, a indicação da exatidão, que também é chamada de acurácia, alcançada é o número de dígitos que se registram. Portanto, este dígito estimado ou arredondado possui exatidão, né, ou seja, acurácia questionada. Bom, isso daqui nada mais é do que, imagine vocês que no caderno de anotações, a leitura a gente opta, né, por fazer um arredondamento, utiliza uma casa decimal após a vírgula, nós podemos utilizar 2, 3 casas decimais, né? Então, quanto mais casas decimais, menos a gente incorre nesse erro aqui, né, que é do arredondamento. Né? Continuamos no vídeo a seguir, né, a partir do terceiro slide. Até logo.